Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quero ler um texto da palavra de Deus que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Lemos aqui um texto da palavra de Deus que fala sobre o grande sacrifício que Deus fez por mim e você, em ter decidido na eternidade matar o filho dele. Pelos nossos pecados. A Bíblia nos informa que Deus ele nos fez reto. Está lá no livro de Eclesiastes. Lá diz que Deus fez o homem reto, mas o homem se envolveu em muitas astúcias. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz que Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com a possibilidade de queda. Ou seja, Deus, quando criou Adão, ele sabia que Adão ia fracassar. Então, antes do pecado do homem, antes da criação de Adão, antes de Deus criar todas as coisas para a glória dele, então ele decidiu matar o seu filho. Então aqui o texto diz que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não sei se você consegue imaginar a tragédia e a dimensão e a proporção dessa tragédia. Deus precisou realizar para devolver a mim e a você aquilo que os nossos pecados fizeram contra Deus. Ele precisou derramar o sangue do seu filho. Ele precisou, sendo Deus Espírito, assumir a natureza humana. Ou seja, Cristo é uma teofania de Deus. O que é teofania? Teo, Deus. Fania, fauna, flora. Então Deus, sendo Espírito, ele assume a natureza humana na pessoa do seu Filho. Por isso que lá em João, teve um momento que Tomé disse o seguinte: mostra-nos o Pai e basta. E basta. Jesus virou para ele e falou assim: olha, eu estou tanto tempo com vocês e você pergunta isso para mim. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, Cristo é a pessoa humana do Deus Pai que decidiu assumir essa natureza. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus, ele se fez humano em Cristo, seu Filho. Para quê? Para que a agenda na eternidade que Deus escreveu com o nome dos eleitos, ela fosse cumprida. Então eu lamento, meu amigo, te informar que Cristo não morreu por todos os homens. Cristo não morreu por todas as pessoas. Ainda que potencialmente a morte de Cristo, ela é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade, ela é eficaz somente na vida dos eleitos.
naqueles pelos quais o Pai, na sua agenda, em toda a história da raça humana, ele traz essa multidão aos pés da cruz. E chegando aos pés da cruz, esse povo entende que o Deus encarnado, é o que diz em João, o que ele fez por você. Então você acha, mesmo de verdade, que alguma coisa pode mudar essa condição? O texto diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. São aqueles que foram banhados, que foram lavados, tomaram um banho do sangue de Deus que em Cristo se fez homem e morreu por você. E aí, no momento que o sangue dele te cobriu, por isso que quando ele olha para você, ele não vê pecado. Porque ele sabe que eu e você, enquanto estivermos nesta vida, vamos estar fazendo coisas horríveis. E aí a única maneira dele nos tolerar, exercer misericórdia sobre nós, é tendo o sangue do filho dele que ele matou por mim e você, derramado na nossa alma, na nossa vida. Por isso, quando ele olha para você, ele não vê pecado. Porque os seus pecados, eles foram levados na cruz e a sua dívida foi paga pelo Cordeiro de Deus, onde ele rasgou toda a nota promissória das suas dívidas contra o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que é o supremo arquiteto do universo. Aquele que os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por isso, ele não somente é o Deus encarnado que morreu em derramar o seu sangue, depois que levou o seu sangue e encravou os seus pecados na sua carne, mas ele também é a árvore da vida. Lá em João, Jesus disse que toda árvore em mim, eu sou a videira. Então toda árvore nele, enxertada, produz fruto. Porque ele é a árvore da vida. Jesus. E o interessante é que além de ser ele a árvore da vida, ele também é a porta que vai receber você quando o prazo de validade dessa carne, que limitada pelo pecado, ela passar por essa transição. Corpo físico na língua grega é soma, conjunto de massa óssea muscular. Tem um prazo de validade. Quando esse prazo de validade vencer, Eclesiastes diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nesse momento, lá em João capítulo 10, está escrito que ele é a porta. Quem por ele entra, acha pastagem. Então entenda o que Cristo fez por você, meu amigo. Ele sendo espírito, ele se fez humano. Fazendo humano, ele levou toda a sua desgraça na carne dele e derramou o sangue dele para te lavar. E uma vez que ele te lavou, ele é aquele que é a árvore que sustenta a sua raiz de vida. E ao mesmo tempo que ele é essa árvore, ele é a porta que estará aberta, aguardando quando chegar o seu momento de estar diante dele. É o que diz João, capítulo de número 10. Que Deus te abençoe.